O milionário fica com ciúmes ao ver a menina brilhar na piscina nas férias. No coração do interior do Brasil, entre hectares intermináveis de fazendas e o silêncio pesado da riqueza, estava Joaquim Bastos, um homem de 43 anos, dono de uma fortuna que atravessava gerações, morador daquela mansão gigante que mais parecia castelo. Tudo ali tinha o cheiro do poder, o gramado impecável, os cavalos finos, a piscina cristalina da refletia o céu azul e, claro, as centenas de segredos enterrados sob a superfície calma daquela propriedade. Mas naquele verão quente, algo estranho começou a corroer Joaquim por dentro. Alice, a menina que cuidava de tudo com uma dedicação quase sobrenatural. Ela não era só uma funcionária, era a sombra que andava junto dele, o silêncio que entendia cada palavra não dita. E por mais que tentasse negar, sentia seu coração apertar cada vez que seu olhar se prendia no jeito confiante daquela moça. Um nó no peito, um tremor nas mãos que ele nunca sentira. Sumida. A ausência dela doía como um punhal invisível atravessando o peito dele. Ele tentava se distrair, mergulhava no escritório, nos negócios, mas a mente só pensava naquele brilho diferente, naquela luz que parecia ter nascido no jeito dela de ser. Uma luz que, com certeza, florescia longe dali, onde ele não podia controlar. O ciúme o consumia, a raiva contra ele mesmo crescia e caía como um trovão em silêncio. Quando finalmente voltou, a cena foi ainda mais angustiante. Alice naquela piscina, tão radiante, tão confiante, a pele morena reluzindo sob o sol, o cabelo preso num coque despreocupado. Ela não era mais aquela menina submissa e dedicada. Parecia que vinha substituindo medos por coragem. E seu olhar, agora firme e direto, encarava Joaquim sem pedir licença. Um desafio silencioso pulsava no ar pesado entre eles. Ele sentiu. Sim, sentiu que o jogo mudava. Os olhares furtivos começaram. As mãos que tremiam se tocaram discretamente numa tarde abafada. Um romance por trás do amor. A sombra das convenções sociais, o peso das expectativas familiares, fantasmas do passado que rondavam aquele amor incipiente. Joaquim carregava um segredo tão devastador que ameaçava arrebentar tudo: a família, o império, o futuro. A revelação saiu com dificuldade da sua boca tensa, com um peso que quase o quebrou. E Alice, ao ouvir a verdade brutal, sentiu o chão sumir sob seus pés. A insegurança invadiu sua alma como um frio cortante, uma dor que não sabia onde encaixar. Em meio àquele naufrágio emocional, Joaquim fez o impensável. Pediu-a em casamento, num sussurro desesperado, um pedido que parecia um último grito por salvação. Mas a história não era só dor, era luta. Alice, ferida demais para ceder, tinha que buscar sua própria independência, levantar a cabeça e entender o que o coração realmente gritava por ela. Quem era ela, apesar daquele amor complicado, daquele passado cheio de dor? A dúvida virou companheira, uma sombra que crescia. Voltou decidida a lutar. Lutar contra os fantasmas, contra a sociedade que olhará torto, contra as expectativas que esmagam qualquer sonho. Eles tinham nas mãos a chance de reconstruir o que o passado ameaçava destruir. Mas então, no instante mais inesperado, Joaquim fez uma revelação que ninguém podia prever. Algo que abalaria as fundações daquele amor e deixaria o futuro deles pendurado num fio afiado, preso entre o impossível e o desejo. E agora, será que o amor deles vai resistir? Ou será que tudo vai desabar de vez, sepultando os sonhos e o segredo sob a terra seca daquela mansão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like, pô. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Alice entrou na sala, o olhar determinado. Joaquim a observava, seu coração batendo acelerado. Ele queria explicar a confusão, a revelação que ainda pulsava em sua mente. Mas antes que pudesse se preparar, a porta da mansão se abriu com um bêbado estrondoso. Era Bruno, o irmão de Joaquim, um homem destemperado e imprudente. "Olha quem voltou!" ele bradou, rindo, mas a risada. E ali, de pé sob a sombra da mansão, começou a contar a última fofoca que o vira. A cada palavra, Joaquim sentia sua ansiedade crescer. O terreno sob seus pés estava se moldando, e ele sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. Acreditem se quiser, mas ouvi falar que o velho Mário, lá do centro, está em seu último suspiro. Bruno estava rindo, mas a gravidade das palavras adicionou um peso inesperado à atmosfera. "E vai deixar tudo para a amante. Que escândalo, não?" As palavras dele fizeram um eco no coração de Joaquim. O velho Mário era um amigo da família, alguém que ele respeitava profundamente. Mas algo mais inquietante começou a tramar em sua mente, uma sombra que lentamente se formava. Ele se lembrou de um instante em que Mário mencionou sua filha, Lara, uma menina que sempre teve um carinho especial por Joaquim. E então, a conexão começou a se formar. Alice fez uma expressão de surpresa. "Espera, o que você quis dizer com amante?" Seu olhar acusador se dirigiu a Bruno, e na mesma hora, Joaquim percebeu o que estava emergindo. "Você não sabe?" Bruno falou, como se estivesse exagerando a cena, mas aquilo não era uma piada. Ele nunca contou a ninguém. Lara é. Ele hesitou, observando o impacto de suas palavras. E nesse instante, um flash de choque cruzou o rosto de Alice. O irmão de Joaquim soltou uma risada, e em meio a ela, o silêncio da revelação atingiu como um soco. "Aquela garota com quem você andou se encontrando, Joaquim, não é um amor proibido, é uma história de traição." Os olhos de Alice brilhavam, enquanto o choque tomava conta dela. Joaquim se viu em um turbilhão, e cada palavra parecia arrancar pedaços de sua própria realidade. Ele não podia acreditar. A mente estava uma confusão, e o que antes parecia um ardente amor estava se desdobrando em um campo minado de segredos e dores. "Não", ele murmurou, o coração afundando. "Não." "E quem é você para falar de amor, Joaquim?" Bruno se dirigiu, provocando. "Olhe no espelho. Você está emaranhado em um romance perigoso com a funcionária da família, enquanto Mário deixa tudo para sua amante." O tempo parou. A piscina, que deveria ser um lugar de calma, parecia agora uma armadilha. A água refletia não apenas o céu, mas os ecos do passado e verdades a serem expostas. Alice recuou, sua confiança desmoronando. Ela sentiu que a verdade poderia ser um veneno, e tudo que parecia seguro agora estava à beira do desespero. "Eu preciso de um tempo", ela sussurrou, a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. E assim, como uma sombra, ela virou as costas, saindo do campo de visão de Joaquim. Bruno, impulsivo e cruel, observou como a cena se desenrolava. Ele não sabia que, ao brincar com segredos, poderia estar arrastando a todos para a escuridão. O clima mudava rapidamente. Joaquim agora estava só. A pressão sobre seus ombros era insuportável. Ele ficou ali paralisado, percebendo que o amor que julgava real estava agora cercado por mentiras que poderiam arruinar tudo. Um grito em sua cabeça, perguntas gritantes. Poderiam eles realmente reconstruir algo com tantas verdades enterradas? A atmosfera estava carregada, e o futuro, incerto. O silêncio seguia longe, como o eco de um coração partido. O que viria a seguir? Seria possível consertar o que havia quebrado, ou tudo estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas? E ali, entre a angústia e o desejo, Joaquim sabia que precisava de respostas. Urgentemente. A atmosfera carregada começou a se romper, e Joaquim sentiu que o chão sob seus pés estava cada vez mais instável. Mas antes que pudesse se agachar e tentar recuperar alguma firmeza, um estrondo fez a mansão tremer.
Era como se o próprio castelo estivesse abrindo as portas para um pesadelo oculto. O que foi isso? A voz de Bruno cortou o silêncio, mas a confusão era palpável. Joaquim virou-se e viu Alice na porta da mansão, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Algo estava terrivelmente errado. Ela começou a falar, mas as palavras saíram em um sussurro apressado, quase inaudíveis. Joaquim, você precisa ir lá fora. É sobre o Mário e a Lara. O que aconteceu? Ele sentiu um aperto no peito. A imagem de Lara, a filha de Mário, aparecia em sua mente. Aquela garota sempre tão doce e cheia de vida, agora ligada ao temor que pairava no ar. Alice passou as mãos pelo cabelo nervosa. Algo está acontecendo. Você precisa ver isso. Joaquim não hesitou. Quando ele se dirigiu rapidamente para fora, o calor do sol parecia ter se transformado em um peso insuportável. O grupo de servos e moradores da fazenda, que até então estavam dispersos, agora se aglomerava ao redor de um carro estacionado em frente à mansão. Ele viu a expressão de horror nos rostos deles, olhos arregalados, murmúrios nervosos. Enquanto se aproximava, algo fez seu estômago revirar. O ambiente estava pesado e o temor era palpável. O carro estava claro e bem conservado, mas era o que estava dentro dele que provocou a reação ensurdecedora de choque. Lara, estendida nos bancos de trás, estava inconsciente. Um fio de sangue escorria de sua cabeça e tudo ao redor parecia um sonho perturbador. O ar cortava como uma faca e Joaquim sentiu a realidade desmoronar. O que aconteceu com ela? Ele se virou, buscando um olhar que o ajudasse a entender alguma resposta clara entre o caos. Bruno, agora em silêncio, parecia ter perdido sua habitual desmedida. As palavras estavam presas em sua garganta. Os murmúrios ao redor aumentaram, revelando que muitos sabiam mais do que estavam dispostos a admitir. Um dos empregados hesitou antes de falar, olhos cheios de desespero. O que você está fazendo aqui, Joaquim? O velho Mário, ele esteve aqui. Ele estava discutindo com Lara antes de subir no carro. Todo mundo sabe que eles estavam tendo um caso. A verdade despencou como um peso sobre seus ombros. Uma tempestade de lembranças de conversas vazias e olhares furtivos tomou conta de sua mente. E agora, tudo o que havia sido construído sobre o amor de Joaquim e Alice estava prestes a desmoronar, mas a profundidade do absurdo não parava ali. O que você está dizendo? Joaquim se virou para Bruno, que agora parecia um fantasma, pálido e sem energia. O Mário tinha um caso com a Lara? Mas isso significa... Quando Alice se aproximou, seu olhar estava vazio, mas penetrante. Joaquim, você não sabe, mas o Mário é seu pai. Essa é a verdade que ele nunca teve coragem de lhe dizer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo virou, e Joaquim sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ele prendeu a respiração. Os lábios se moveram, mas nada saiu. A revelação foi como um raio que rompeu a escuridão. Seu coração disparou, e a confusão amalgamou-se com uma nova dor. Alice olhou para ele, com raiva e desespero misturados. Nós estamos envolvidos em algo muito maior do que imaginávamos. Joaquim, o que você vai fazer? Como vai lidar com isso? Ele estava paralisado. Sua mente girava entre lembranças de uma infância num lar distante, e o presente que lhe havia sido tão cruelmente arrancado. O peso da responsabilidade pesava, manchando não apenas o que ele sentia por Alice, mas tudo o que havia construído até aquele dia fatídico. Lara! Ele finalmente conseguiu gritar, chamando a atenção de todos. Mas enquanto se voltava novamente para o carro, questionando freneticamente o que mais poderia ser verdade, uma única certeza ecoou na sua mente. Esse segredo, tão devastador e explosivo, estava prestes a redesenhar não apenas seu futuro, mas também o futuro de todos à sua volta. E uma questão incomodava. Seria possível o amor resistir a uma tempestade tão imprevisível? Alice olhava para Joaquim, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e confusão.
A revelação de que o velho Mário era, na verdade, seu pai, deixava todos sem ar. A atmosfera estava pesada, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar sobre suas cabeças. Ele sentiu o coração acelerar, um turbilhão de emoções e memórias tomando conta da sua mente, mas não havia tempo para processar tudo. No entanto, antes que ele pudesse formular uma resposta, um grito cortou o silêncio, um som agudo que atravessou o ar morno da tarde. Era Lara, que se mexia dentro do carro, seus olhos arrebentados de pavor. O desespero. Estrondos de sirenes começaram a ecoar à distância. Um pressentimento avisava que algo ainda mais terrível estava por vir. Antes que qualquer um se recuperasse do choque, do fundo da mansão, uma figura surgiu. Era a mãe de Joaquim, Maria, com o rosto pálido e a respiração descompassada. Ela não parecia uma mulher em controle. Sua expressão era a de alguém que trazia notícias de uma catástrofe. O pavor em seus olhos tinha um peso que fez todos se perguntarem o que ela poderia ter a dizer. "Joaquim!" ela gritou, a voz tremendo. "Você precisa saber a verdade, tudo isso. É muito mais complicado." "O quê?" Joaquim sentiu o nó na garganta apertar, palavras mal se formando. "O que mais pode haver? Como tudo isso é possível?" Maria se aproximou lentamente, a sombra da mansão cobrindo seus traços cansados. "A Lara não é apenas sua irmã." Pausou por um instante, andado firme e fixando os olhos em Joaquim. "Ela é também sua filha, Joaquim." O mundo parou. As vozes ao redor tornaram-se murmúrios indistintos. Joaquim sentiu seu sangue ferver, a visão ficando turva. Ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. A mente estava em chamas, incendiada por confusão, raiva e uma pontada de traição. Como? Quando? Tudo parecia uma trama digna de filme, mas a realidade era ainda mais cruel. "Não!" A negação saía quase como um grito. "Isso não faz sentido!" Bruno, que até então ficara em silêncio, agora hesitava ao reformular a confusão que se instalava na sala a cada palavra que Maria falava. Ele olhou para Alice, que parecia congelada. A revelação saltou como uma chispa, iluminando todos os rostos em volta, cada um absorvendo a enormidade daquele segredo. "Você precisa entender, Joaquim. Esse segredo foi guardado por muito tempo. Mário, ele não era apenas alguém que você respeitava. Ele era parte de algo muito mais complicado." Maria continuou, sua voz trêmula. "O que você quer dizer com isso?" Joaquim estava prestes a perder a razão. O chão parecia derreter sob seus pés, e a dor na cabeça aumentava. A tensão no ar era quase insuportável. Foi então que, como se tudo estivesse orquestrado, Lara deu um grito estridente novamente, puxando todos os olhares de volta para o carro. A situação estava se transformando. Por um instante, Joaquim percebeu o que realmente estava em jogo. A sirene se aproximava, mas os olhos de Lara estavam cheios de terror. O que ela queria dizer? O que mais escondia? A tensão. O medo e a revelação colicavam todos na balança, e era impossível saber quem sairia vencedor. A instabilidade da verdade pesava, e tudo parecia tão confuso. As perguntas fervilhavam na mente de Joaquim, e o tempo passou a se arrastar em meio ao caos. Seria possível reconstruir o que estavam perdendo? Ou essas verdades despedaçadas levariam todos à ruína? Ele não sabia, mas estava claro que as respostas se tornariam ainda mais devastadoras. Um novo mistério começava a se formar, e como sombras, segredos aguardavam para serem revelados em cada esquina daquele castelo de dor. Alice olhava para Joaquim, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e confusão. O mundo ao redor parecia ter parado, e com cada palavra que saía da boca de sua mãe, os laços que ele acreditava tão firmes ameaçavam se desfazer. Mas antes que Joaquim pudesse formular uma resposta ou uma pergunta, Lara, ainda dentro do carro, soltou um grito agudo. Era como um aviso, algo que eletrificou a atmosfera já tensa. "O que está acontecendo?" Ele se virou, mas não havia uma resposta imediata. Todos pareciam congelados,
como se o peso do segredo tivesse paralisado o mundo. Então Lara se levantou, os olhos grandes e apavorados, e seus lábios se moveram, mas a voz não saía. Ela estava se esforçando. Socorro! Finalmente aquele grito escapou de sua garganta. Precisamos de ajuda! O caos imediatamente reinou. As pessoas começaram a se agitar, e o som das sirenes chegou a ser inaudível diante da tensão palpável no ar. Joaquim se aproximou do carro. Sua mente girava. O que mais poderia acontecer? O que mais ele não sabia? As perguntas se multiplicavam como sombras à sua volta, cada uma mais escura que a anterior. E então, como se o destino tivesse uma carta final a jogar. Ali, sob o peso da verdade, algo inusitado aconteceu. Enquanto Lara tentava abrir a porta do carro, seu olhar se fixou em um objeto pequeno, algo que cintilava sob a luz do sol. Joaquim viu quando ela pegou do chão um colar, uma corrente que parecia familiar. Ele se lembrou de tê-la visto uma vez quando era criança, em um momento fugaz, que agora parecia ter se espalhado como um tapa-frio em seu passado. Isso é meu! Ele gritou, acenando para Lara. A jovem hesitou, olhando para o colar e então para ele. O que começava como algo simples se transformou em um tumulto de emoções. Por que ela estava com aquilo? Como aquele objeto estava ali, em meio ao caos? Não! Lara gritou, mas havia uma nota de desespero na sua voz, como se ela soubesse que estava prestes a revelar ainda mais do que deveria. Eu não queria que você soubesse. Os olhares em volta se intensificaram. O grupo de pessoas que tinha se aglomerado agora estava quase intocável, atraído para uma nova onda de tensão. O alarde nas vozes de todos se tornava cada vez mais evidente. Antes que Joaquim pudesse se aproximar mais, um estrondo ressoou na entrada da mansão. Era um carro que chegava em alta velocidade, derrapando levemente ao parar. A porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era Mário, seu pai, e o homem que havia causado toda essa confusão. O que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou. Mas havia algo mais. O olhar de Mário estava cheio de um fervor que Joaquim nunca tinha visto antes. Ele não se parecia com o homem sábio que Joaquim conhecia. Parecia um animal encurralado. Papai! Joaquim começou, mas foi prontamente interrompido. Não me chame assim! Mário gritou, a fúria transbordando de seu peito. O outrora amigo da família agora se tornava um adversário. Você não pode só chegar e fazer tudo isso. Lara chorou e o ambiente se tornava um campo de batalha emocional. As emoções ferviam e a confusão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Então, o que deveria ser um abaixo-assinado sobre amor, sacrifício e perdas, transformou-se em dilema moral e de identidade. No meio disso tudo, um mistério revelou-se. Joaquim percebeu que Mário não estava ali apenas para se defender, mas para acabar com os fantasmas que o assombravam. A verdade não é só sobre você. Um grito fibrilante de Maria cortou a confusão. Não era apenas um caso. Isso vai muito além. A revelação se instalou como uma bomba. Um aplauso de desespero que fez ecoar por toda a mansão. Todos pararam e viraram a atenção para ela, esperando pelas palavras que iriam revolucionar tudo novamente. Que verdade! O que mais havia escondido? Joaquim sentiu o estômago revirar. Cada respiração parecia pesada. Agora tudo tinha um novo sentido. Quem era realmente esse velho Mário? E como ele se entrelaçava em seus relacionamentos? O que seria de Lara e Alice? O que faria dele um filho de engano? A resposta estava prestes a despedaçar ainda mais vidas, mas ninguém sabia ainda a verdadeira extensão do que estava por vir. E ali, sob o peso de segredos prestes a emergir, a dúvida pairava no ar como uma nuvem carregada, pronta para se romper a qualquer momento. Alice olhava para Joaquim, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e confusão. O mundo ao redor parecia ter parado, e com cada palavra que saía da boca de sua mãe, os laços que ele acreditava tão firmes ameaçavam se desfazer.
Mas antes que Joaquim pudesse formular uma resposta ou uma pergunta, Lara, ainda dentro do carro, soltou um grito agudo. Era como um aviso, algo que eletrificou a atmosfera já tensa. O que está acontecendo? Ele se virou, mas não havia uma resposta imediata. Todos pareciam congelados, como se o peso do segredo tivesse paralisado o mundo. Então, Lara se endireitou no banco de trás, com os olhos arregalados e a voz tremendo. Joaquim, a verdade está prestes a se revelar, e não é só sobre mim. Todos olharam para ela. O desespero em seu olhar era palpável, como se uma verdade terrível estivesse prestes a sair de sua boca. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse parado, e cada batimento cardíaco de Joaquim ecoava em sua mente. Ele deu um passo à frente, sentindo que precisava de respostas. — O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz firme, mas trêmula. Obrigaram-me a guardar isso, mas... A voz de Lara falhou, e ela olhou para trás, como se temesse que algo ou alguém estivesse ouvindo. O Mário, seu pai, não fez apenas um caso, Joaquim. Ele é o responsável por muito mais do que você imagina. As palavras dela atingiram Joaquim como uma onda. O que ela estava dizendo? Ele não conseguia processar a ideia de que seu pai estivesse tão envolvido em um escândalo que iria além da traição. E a verdade grudava na sua garganta como um fôlego cortado. — O que você quer dizer? Insistiu Joaquim, mal conseguindo formar as frases. — O que ele fez? Lara olhou para sua mãe e, ainda mais nervosa, pegou a mão de Joaquim com um aperto desesperado. — Tudo. Ele foi responsável pela morte do meu pai. Um silêncio mortal se instalou. O mundo ao redor deles desmoronou em um eco de choque. Todos estavam paralisados, seus rostos revelando a incredulidade. Maria, a mãe de Joaquim, estava agora pálida como um papel, suas mãos tremendo. — Não, isso não pode ser verdade, Joaquim murmurou, a negação transbordando de suas palavras. A lembrança de Mário, com seu sorriso gentil e conselhos amistosos, começou a fraturar-se na mente dele, dando lugar a uma nova realidade. Eu não sabia. Lara estava em lágrimas. Mas descobri algo que não deveria. O velho Mário envolveu-se em um esquema e meu pai estava prestes a denunciá-lo. Antes que pudesse, ele fez algo. Não consigo pensar que isso seja possível, mas é a única explicação. O ar ficou mais quente e a cada segundo a verdade se tornava mais pesada. Joaquim sentiu o coração pulsar forte no peito, um medo visceral crescendo na garganta. Se aquilo fosse verdade, Mário não foi apenas um amante, mas o algoz de sua própria família. — Lara! Ele começou a gritar, mas foi interrompido por uma troca de olhares entre Maria e Mário. Uma cumplicidade inesperada, e isso fez com que uma nova onda de desconfiança brotasse dentro dele. Havia algo mais que todos estavam escondendo, algo ainda mais sinistro. — Há mais uma coisa, Lara murmurou, e todos se inclinaram, a expectativa criando um clima de tensão quase insuportável. — O colar que você viu é o colar que meu pai sempre disse que pertencia à sua mãe. Ele não foi meu único pai. O tempo parou outra vez. Joaquim piscou, tentando absorver a enormidade da afirmação. — O que você está dizendo? — Escute. Estou tentando dizer que há uma ligação além de tudo isso. O que eu quero dizer é que Mário não é seu pai. Ele sabia de tudo e estava te usando. Um frio cortante começou a se espalhar por todo o corpo de Joaquim. A mansão que antes era seu refúgio tornara-se um labirinto de mentiras e traições. Ele viu Alice se afastar, um raio de dor cruzando seu olhar. A ideia de que era um peão em um jogo de poder entre adultos o deixou atordoado. — Não! Isso não faz sentido! Gritou Joaquim, sentindo um nó ardente na garganta. O olhar de Lara era uma mistura de compaixão e desespero. Ao fundo, Mário abriu a boca para protestar, mas as palavras fugiram na tensão. — A verdade, Joaquim! Você precisa saber a verdade! Maria perdeu o controle e continuou, e na confusão, os sons das sirenes se tornavam mais altos.
Mário não é quem você pensa. Ele, na verdade, não é seu pai, mas seu tio. O mundo desabou em silêncio. Os ecos de suas palavras pairavam como um espectro, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar sob a pressão das revelações. O que era real e o que era fantasia? A linha entre amor e ódio se tornava mais difusa a cada instante. É isso que você tem a dizer, Mário? A voz de Joaquim cortou o silêncio. Ele estava em chamas por dentro. Sua mente um campo de batalha. O que agora se desdobrava era um abismo de incertezas, e ao descer aquele caminho escuro, não havia como voltar. As sirenes se aproximavam e o futuro deles estava prestes a colidir com a realidade que ninguém estava preparado para lidar. O que mais estava escondido sob as superfícies desse jogo perigoso? Quem realmente estava no controle? As respostas pairavam, irresistíveis, como uma tempestade prestes a se desatar. E neste mar de segredos, o que Joaquim acabaria descobrindo poderia desmoronar tudo aquilo que ele acreditava saber. Alice olhava para Joaquim, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e confusão. O mundo parecia ter parado em um instante, e ele lutava para entender o que acabara de ouvir. Sua mente estava em frenesi, processando as verdades que explodiam como fogos de artifício em sua cabeça. Ele via a angústia de Lara, o pânico nas feições de Maria, e o olhar glacial de Mário. Mas ainda havia um mistério pairando no ar, mudo e ameaçador. O que você quer dizer com isso? Joaquim insistiu, seu coração batendo forte. O caos ao seu redor parecia distante, como uma tela desfocada. Lara, tremendo, deu um passo à frente. Eu encontrei documentos, começou, a voz falhando. Eles estavam escondidos na casa do meu pai. Ele tinha provas sobre Mário. As palavras ficaram presas. Nesse momento, um silêncio tenso instalou-se e todos contiveram a respiração. Joaquim sentiu um nó na garganta, a expectativa aumentando como a pressão de uma panela de pressão prestes a explodir. O que havia nos documentos? Uma pergunta saiu de Maria, como um eco da vulnerabilidade da situação. Apenas quando Lara estava prestes a responder, algo atravessou a cena. Um rugido de motor cortou o ar quente da tarde. Um carro de polícia se aproximou em alta velocidade, derrapando na curva e parando abruptamente em frente à mansão. As portas se abriram de forma frenética. "Saia da frente!" gritou um dos policiais, correndo em direção a eles, enquanto outros dois se espalhavam em busca de algo. O tumulto subitamente ampliou a tensão, deixando todos paralisados. Joaquim virou-se, confuso e alarmado. O que estava acontecendo? Havia algo no ar, uma sensação de que tudo estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele caminhou hesitante em direção aos policiais, a adrenalina pulsando em suas veias. "O que tem de errado?" perguntou, tentando manter a calma. O policial, com olhar determinado, não perdeu tempo. O velho Mário foi encontrado. Ele hesitou, como se as próximas palavras pudessem desmoronar o mundo. "Ele está morto." O tempo parou novamente. A boca de Joaquim se abriu em choque. Ele olhou para Alice, que estava pálida, e depois para Lara, que parecia em choque absoluto. A expressão de Mário, sempre tão confiante, agora era apenas uma lembrança distante. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas agora pareciam toques de lamento. "O que você quer dizer com morto?" Joaquim quase gritou, sua voz tremendo. "Como isso aconteceu?" O policial respirou fundo, ajustando a gravata como se preparasse para lançar uma bomba sobre todos eles. Ele foi encontrado no carro com um tiro. Aparentemente não há marcas de luta. Ninguém mais estava no carro. Joaquim sentiu o chão se abrir sob ele. O que isso significava? O caos, os segredos, todas aquelas verdades ainda não ditas, tudo se tornava um labirinto repleto de incertezas. Um tiro? Somente um tiro tinha sido o ponto final de tudo. Ele estava, você precisa entender, ele estava se metendo em algo muito maior. Lara interrompeu, sua voz se elevando, o desespero transbordando. "O que ele fez? Isso não termina aqui.
Como um relâmpago em um dia claro, tudo ficou mais sombrio. Joaquim olhou para o policial, para o carro da frente, para o grito da multidão que se aglomerava ao redor, e algo dentro dele começou a se acender. Ele sentia que as peças daquele quebra-cabeça, um quebra-cabeça quântico de relacionamentos e histórias, agora começava a se unir de uma forma trágica e devastadora. Um dos policiais, em meio aos murmúrios, olhou diretamente para Joaquim. Você precisa vir conosco. Precisamos de sua ajuda com a investigação. Há pessoas que precisam entender a conexão entre você e Mário. Joaquim ficou paralisado. Uma conexão? Ele olhou para o rosto de Alice, que agora refletia uma mistura de preocupação e dor, e sentiu que a verdade estava mais obscura do que nunca. O que estava acontecendo? Mário, seu tutor, seu... Não, ele não poderia ser isso. Ele voltou seu olhar para Lara, que estava chorando em lágrimas silenciosas, e Maria, que parecia desmoronar a cada segundo. Eu não sei o que fazer, ele exclamou, a voz quebrando. Era um clamor de desespero, de confusão. Joaquim, Lara gritou, sua voz atravessando a dor que emanava de seu interior. O que você quer fazer agora? E ali, no instante mais sombrio, tudo parecia estar à beira de um abismo. Os segredos estavam prestes a vir à tona, e ninguém sabia até onde tudo isso iria levá-los. O coração de Joaquim pulsava com uma pergunta que ainda ecoava dentro dele. Será que realmente conhecia quem era, ou Mário nunca tinha feito parte da sua história? A resposta estava no ar, como uma tempestade se formando. Mas a verdade seria devastadora, e ao se preparar para enfrentar a escuridão, a única coisa certa que Joaquim sabia era que nada seria jamais o mesmo novamente. Alice olhava para Joaquim, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e confusão. O mundo parecia ter parado em um instante, e ele lutava para entender o que acabara de ouvir. Sua mente estava em frenesi, processando as verdades que explodiam como fogos de artifício em sua cabeça. Ele via a angústia de Lara, o pânico nas feições de Maria e o olhar glacial de Mário. Mas ainda havia um mistério pairando no ar, mudo e ameaçador. O que você quer dizer com isso? Joaquim insistiu, seu coração batendo forte. Lara, tremendo, deu um passo à frente. Eu encontrei documentos, começou, a voz falhando. Eles estavam escondidos na casa do meu pai. Ele tinha provas sobre Mário. As palavras ficaram presas. Nesse momento, um silêncio tenso instalou-se, e todos contiveram a respiração. Joaquim sentiu um nó na garganta, a expectativa aumentando como a pressão de uma panela de pressão prestes a explodir. O que havia nos documentos? Uma pergunta saiu de Maria, como um eco da vulnerabilidade da situação. Apenas quando Lara estava prestes a responder, algo atravessou a cena. Um rugido de motor cortou o ar quente da tarde. 2 carros de polícia se aproximaram em alta velocidade, derrapando na curva e parando abruptamente em frente à mansão. As portas se abriram de forma frenética. "Saia da frente!" gritou um dos policiais, correndo em direção a eles, enquanto outros 2 se espalhavam, em busca de algo. O tumulto subitamente ampliou a tensão, deixando todos paralisados. Joaquim virou-se, confuso e alarmado. O que estava acontecendo? Havia algo no ar, uma sensação de que tudo estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele caminhou hesitante em direção aos policiais, a adrenalina pulsando em suas veias. "O que há de errado?" perguntou, tentando manter a calma. Um policial, com olhar determinado, não perdeu tempo. "O velho Mário foi encontrado." Hesitou, como se as próximas palavras pudessem desmoronar o mundo. "Ele está morto." O tempo parou novamente. A boca de Joaquim se abriu em choque. Ele olhou para Alice, que estava pálida, e depois para Lara, que parecia em choque absoluto. A expressão de Mário, sempre tão confiante, agora era apenas uma lembrança distante. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas agora pareciam toques de lamento. "O que você quer dizer com morto?"
Joaquim quase gritou, sua voz tremendo. Como isso aconteceu? O policial respirou fundo, ajustando a gravata como se preparasse para lançar uma bomba sobre todos eles. Ele foi encontrado no carro, com um tiro. Aparentemente, não há marcas de luta. Ninguém mais estava no carro. Joaquim sentiu o chão se abrir sob ele. O que isso significava? O caos, os segredos, todas aquelas verdades ainda não ditas. Tudo se tornava um labirinto repleto de incertezas. Um tiro? Somente um tiro tinha sido o ponto final de tudo? Você precisa entender, ele estava se metendo em algo muito maior. Lara interrompeu, sua voz se elevando, o desespero transbordando. O que ele fez, isso não termina aqui. Como um relâmpago em um dia claro, tudo ficou mais sombrio. Joaquim olhou para o policial, para o carro da frente, para o grito da multidão que se aglomerava ao redor, e algo dentro dele começou a se acender. Ele sentia que as peças daquele quebra-cabeça, um quebra-cabeça quântico de relacionamentos e histórias, agora começava a se unir de uma forma trágica e devastadora. Um dos policiais, em meio aos murmúrios, olhou diretamente para Joaquim. Você precisa vir conosco. Precisamos de sua ajuda com a investigação. Há pessoas que precisam entender a conexão entre você e Mário. Joaquim ficou paralisado. Uma conexão? Ele olhou para o rosto de Alice, que agora refletia uma mistura de preocupação e dor, e sentiu que a verdade estava mais obscura do que nunca. O que estava acontecendo? Mário, seu tutor, Não, ele não poderia ser isso. Ele voltou seu olhar para Lara, que estava chorando em lágrimas silenciosas, e Maria, que parecia desmoronar a cada segundo. Eu não sei o que fazer, ele exclamou, a voz quebrando. Era um clamor de desespero, de confusão. Joaquim! Lara gritou, sua voz atravessando a dor que emanava de seu interior. O que você quer fazer agora? E ali, no instante mais sombrio, tudo parecia estar à beira de um abismo. Os segredos estavam prestes a vir à tona, e ninguém sabia até onde tudo isso iria levá-los. O coração de Joaquim pulsava com uma pergunta que ainda ecoava dentro dele. Será que realmente conhecia quem era? O Mário nunca tinha feito parte da sua história, mas um movimento rápido na lateral da casa desviou a atenção de todos. Um homem de terno escuro, com um olhar decidido, apareceu trazendo uma pasta grossa. Seu rosto era uma máscara de ardência. Eu sou o advogado de Mário, anunciou, e a tensão aumentou a cada palavra. Venho trazer uma última vontade, uma herança. A menção da herança reverberou como um trovão. Todos paralisaram, olhando para o homem que segurava a pasta. Joaquim sentiu uma onda de desconforto. O que tinha a ver com Mário, agora morto? A indiferença parecia pairar no ar. Ele não queria saber mais, mas algo lhe dizia que aqueles documentos poderiam mudar tudo. O advogado abriu a pasta, e os papéis branquearam sob a luz, como se estivessem iluminados por uma verdade crua e devastadora que estava prestes a ser revelada. E no fundo de sua mente, Joaquim temia que o que estava prestes a sair dali pudesse destruir não apenas seu passado, mas tudo o que ele conhecia. Aqui diz que Mário. O advogado hesitou e o silêncio na mansão era tão profundo que até os batimentos do coração de Joaquim tornaram-se ensurdecedores. Não era seu pai, ele era seu irmão. A revelação atingiu Joaquim como um soco no estômago. Todos o encararam em choque, as palavras do advogado ecoando entre eles. Joaquim não sabia se gritaria ou choraria, pois sua mente estava em um turbilhão. Olhou para todos, uma onda de emoções misturada entre a raiva e a incompreensão surgindo. A verdade estava logo ali, ao alcance de suas mãos, mas ao mesmo tempo parecia um abismo negro, o real se distorcendo sob o peso da descoberta. Ele estava prestes a perder tudo, e agora a única pergunta que restava era: o que ele faria com essa revelação? Alice olhava para Joaquim, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e confusão. O mundo parecia ter parado em um instante, e ele lutava para entender o que acabara de ouvir.
Sua mente estava em frenesi, processando as verdades que explodiam como fogos de artifício em sua cabeça. Ele via a angústia de Lara, o pânico nas feições de Maria e o olhar glacial de Mário. Mas ainda havia um mistério pairando no ar, mudo e ameaçador. O que você quer dizer com isso? Joaquim insistiu, seu coração batendo forte. O caos ao seu redor parecia distante, como uma tela desfocada. Lara, tremendo, deu um passo à frente. Eu encontrei documentos, começou, a voz falhando. Eles estavam escondidos na casa do meu pai. Ele tinha provas sobre Mário. As palavras ficaram presas. Nesse momento, um silêncio tenso instalou-se, e todos contiveram a respiração. Joaquim sentiu um nó na garganta, a expectativa aumentando como a pressão de uma panela de pressão prestes a explodir. E que havia nos documentos? Uma pergunta saiu de Maria, como um eco da vulnerabilidade da situação. Apenas quando Lara estava prestes a responder, algo atravessou a cena. Um rugido de motor cortou o ar quente da tarde. 2 carros de polícia se aproximaram em alta velocidade, derrapando na curva e parando abruptamente em frente à mansão. As portas se abriram de forma frenética. "Saia da frente!" gritou um dos policiais, correndo em direção a eles, enquanto outros 2 se espalhavam em busca de algo. O tumulto subitamente ampliou a tensão, deixando todos paralisados. Joaquim virou-se confuso e alarmado. O que estava acontecendo? Havia algo no ar, uma sensação de que tudo estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ele caminhou hesitante em direção aos policiais, a adrenalina pulsando em suas veias. "O que há de errado?" perguntou, tentando manter a calma. Um policial, com olhar determinado, não perdeu tempo. O velho Mário foi encontrado. Hesitou, como se as próximas palavras pudessem desmoronar o mundo. "Ele está morto." O tempo parou novamente. A boca de Joaquim se abriu em choque. Ele olhou para Alice, que estava pálida, e depois para Lara, que parecia em choque absoluto. A expressão de Mário, sempre tão confiante, agora é apenas uma lembrança distante. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas agora pareciam toques de lamento. "O que você quer dizer com morto?" Joaquim quase gritou, sua voz tremendo. "Como isso aconteceu?" Respirou fundo, ajustando a gravata como se preparasse para lançar uma bomba sobre todos eles. Ele foi encontrado no carro, com um tiro. Aparentemente, não há marcas de luta. Ninguém mais estava no carro. Joaquim sentiu o chão se abrir sob ele. O que isso significava? O caos, os segredos, todas aquelas verdades ainda não ditas, tudo se tornava um labirinto repleto de incertezas. Um tiro? Somente um tiro tinha sido o ponto final de tudo? Você precisa entender. Ele estava se metendo em algo muito maior. Lara interrompeu, sua voz se elevando, o desespero transbordando. "O que ele fez? Isso não termina aqui." Como um relâmpago em um dia claro, tudo ficou mais sombrio. Joaquim olhou para o policial, para o carro da frente, para o grito da multidão que se aglomerava ao redor, e algo dentro dele começou a se acender. Ele sentia que as peças daquele quebra-cabeça, um quebra-cabeça quântico de relacionamentos e histórias, agora começava a se unir de uma forma trágica e devastadora. Um dos policiais, em meio aos murmúrios, olhou diretamente para Joaquim. "Você precisa vir conosco. Precisamos de sua ajuda com a investigação. Há pessoas que precisam entender a conexão entre você e Mário." Joaquim ficou paralisado. Uma conexão? Ele olhou para o rosto de Alice, que agora refletia uma mistura de preocupação e dor, e sentiu que a verdade estava mais obscura do que nunca. O que estava acontecendo? Mário, seu tutor, Não, ele não poderia ser isso. Ele voltou seu olhar para Lara, que estava chorando em lágrimas silenciosas, e Maria, que parecia desmoronar a cada segundo. Eu não sei o que fazer." Ele exclamou, a voz quebrando. Era um clamor de desespero, de confusão. "Joaquim!" Lara gritou, sua voz atravessando a dor que emanava de seu interior.
O que você quer fazer agora? E ali, no instante mais sombrio, tudo parecia estar à beira de um abismo. Os segredos estavam prestes a vir à tona e ninguém sabia até onde tudo isso iria levá-los. O coração de Joaquim pulsava com uma pergunta que ainda ecoava dentro dele. Será que realmente conhecia quem era? Ou Mário nunca tinha feito parte da sua história? Mas um movimento rápido na lateral da casa desviou a atenção de todos. Um homem de terno escuro, com um olhar decidido, apareceu trazendo uma pasta grossa. Seu rosto era uma máscara de ardência. Eu sou o advogado de Mário, anunciou, e a tensão aumentou a cada palavra. Venho trazer uma última vontade, uma herança. A menção da herança reverberou como um trovão. Todos paralisaram, olhando para o homem que segurava a pasta. Joaquim sentiu uma onda de desconforto. O que tinha a ver com Mário, agora morto. A indiferença parecia pairar no ar. Ele não queria saber mais, mas algo lhe dizia que aqueles documentos poderiam mudar tudo. O advogado abriu a pasta e os papéis branquearam sob a luz, como se estivessem iluminados por uma verdade crua e devastadora que estava prestes a ser revelada. E no fundo de sua mente, Joaquim temia que o que estava prestes a sair dali pudesse destruir não apenas seu passado, mas tudo o que ele conhecia. Aqui diz que Mário, o advogado, hesitou, e o silêncio na mansão era tão profundo que até os batimentos do coração de Joaquim tornaram-se ensurdecedores. Não era seu pai. Ele era seu irmão. A revelação atingiu Joaquim como um soco no estômago. Todos o encararam em choque, as palavras do advogado ecoando entre eles. Joaquim não sabia se gritaria ou choraria, pois sua mente estava em um turbilhão. Olhou para todos, uma onda de emoções misturada entre a raiva e a incompreensão surgindo. A verdade estava logo ali, ao alcance de suas mãos, mas ao mesmo. Ele estava prestes a perder tudo. E agora a única pergunta que restava era: o que ele faria com essa revelação? E então, no meio do silêncio pesado, um grito rasgou a atmosfera. Era mais um policial, a expressão alarmada. Alguém precisa ver isso. Encontramos uma gravação no carro. O advogado, sem saber o que fazer, olhou para Joaquim. Você precisa ouvir. Isso pode mudar tudo. Joaquim olhou para Lara, para Alice e para sua mãe, com o coração em frangalhos. A dor se intensificava, e ele sentia que estava à beira de um abismo. A vida dele estava mudando, e quem sabe, essa gravação poderia ser a resposta que ele precisava. O que mais a verdade escondia? O advogado olhou surpreso para Joaquim. As palavras ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. Ele tentou processar tudo. Meu irmão? A ideia parecia absurda, uma piada cruel, mas a gravidade do momento era inegável. Mário, a figura paterna que ele conhecia, e agora, a verdade revelada em um único golpe, chocante. Joaquim, Lara começou, seu olhar translúcido. Isso explica tudo. Ele não queria que você soubesse. A raiva, a dor e a confusão cruzavam o rosto de Joaquim. Ele olhou para Alice, que estava com os olhos marejados. O nó na garganta dele se apertava a cada segundo. Como tudo isso poderia ser verdade e ao mesmo tempo tão devastador? Ele se sentia como um peão em um tabuleiro que mudava as regras em cada jogada. Mas por que ele faria isso? Joaquim perguntou em um sussurro, como se questionar a verdade pudesse torná-la mais leve. O advogado respirou fundo, abrindo a pasta. Ele tinha motivos, coisas ligadas ao passado, uma história de traição e obrigações que o levaram a isso. As sirenes da polícia ainda ressoavam ao fundo, mas agora pareciam um eco distante. Joaquim se lembrou das memórias que afastara, dos momentos perfeitos que agora pareciam uma farsa. Olhou para Lara. A dor dela era palpável, junto com o peso de todas as revelações que explodiam ao seu redor. O que mais está nesse documento? Ele exigiu, a determinação crescendo em sua voz. O advogado hesitou, mas então começou a ler em voz alta. Cada palavra era como um golpe. Revelações sobre o passado, sobre relações que se entrelaçavam de forma traiçoeira. A verdade de seu pai,
A busca por poder e os segredos que Mário carregava eram um fardo pesado demais para suportar. Precisamos descobrir a verdade sobre a morte dele. Isto não acaba aqui, disse Lara, olhando nos olhos de Joaquim. E juntos podemos enfrentar o que está por vir. Joaquim assentiu. No fundo, ele sabia que a dor não sumiria facilmente. O que Mário fez ecoava em suas veias como um veneno. Mas talvez começar a entender fosse o primeiro passo para a cura. Poderia haver uma forma de seguir em frente, mesmo que ainda estivesse abalado. Assim ele se virou para todos os presentes. O olhar de Alice estava mudo, mas cheio de compreensão. Ela sempre estivera ao seu lado, e naquele momento ele percebeu que, apesar de tudo, ainda havia amor. Um amor maduro, que poderia superar essa tormenta. E com um suspiro profundo, Joaquim decidiu: vamos investigar juntos. Vamos descobrir a verdade. Com isso, as peças começaram a se mover. Uma nova jornada se delineava diante deles, repleta de incertezas e medos, mas também de esperança. Era o momento de se reconstruir, de buscar a verdade, e talvez, ao final, algo bom pudesse surgir de tudo isso. Antes que a multidão se dispersasse, Joaquim tomou coragem. Vamos trabalhar juntos, por Mário e por nós. O que aconteceu não vai ditar quem somos, e juntos somos mais fortes. A garra nas palavras piscou uma chama em seus olhos. Eles estavam prontos, mesmo com a tempestade à frente. E naquele momento, nos ecos da verdade, um novo começo se anunciava. Agora, e para que você não perca a sequência dessa história incrível, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.